porque nós estamos com o Léo, direto de Caxias. Aí, Léo, é o Léo, né? Aí, ó, bota no TP lá. Ô, Léo, como é que tá? Tá muito frio aí, filho? Nossa, esse moleque parece o goleiro o Brasão. Parece o Brasão, filho. Que, por sinal, que Nossa Senhora Aparecida abençoe o Brasão. Me parece que já tá tudo bem com ele. Tomou uma joelhada involuntária do Igor Gomes, que era do São Paulo, e que fez o gol. E graças a Deus já tá tudo bem com ele. O que não tá tudo bem é com o Juventude, que perdeu o jogo aí, né não, Léo? Tudo bem, craque Neto? Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todo mundo que está no estúdio. Pois é, Neto, o Flamengo, daquele modo Felipe Luiz, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, se recupera na competição depois de empatar em casa contra o Grêmio, faz a alegria de uma nação de torcedores que estava aqui também, Neto, em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, acompanhando a partida. Foram cerca aí de 4.000 torcedores do Flamengo que acompanharam em loco essa vitória por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Arrascaeta na primeira etapa, gol de cabeça. E no segundo tempo, o Emerson Royal fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo e põe fim, Neto, a um jejum, olha, muito grande do Flamengo aqui em Caxias do Sul. Porque o time rubro-negro não vencia aqui no estádio Alfredo Jaconi desde 1997. Ou seja, há 28 anos o Flamengo vinha à Serra Gaúcha e não conseguia vencer o Juventude. O tabu acabou, a torcida faz a festa e o Flamengo se consolida ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Com 50 pontos, abre uma vantagem de 4 pontos para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos, e uma vantagem de 6 para o Cruzeiro. É só festa no Mengão, que tem boas notícias, a permanência do Felipe Luiz e mais uma partidaça, craque do Arrascaeta, camisa 10, que deixa o comentarista até sem ter o que falar, porque joga muita bola o camisa 10 do Flamengo. Ô, Léo, fica com a gente aqui o Thiago Carpini, que ganhou do Vasco aí, que ganhou do Corinthians aí, que empatou, acho que contra o Vitória, tinha feito 7 pontos. O Thiago Carpini, que foi muito bem. Recorta aí. Minha querida Marília Ruiz, qual a ideia do Flamengo? Foi para 50 pontos e ganhou, depois de 28 anos como o Léo, sonda. Não é o dono do supermercado sonda, não, hein? Se for, manda para nós uma cesta básica para nós, que é para ajudar a família, se Deus quiser. Deixa o moleque lá, corta ele, deixa ele aí, que ele tá lá, o Léo. Conta pra mim, 50 pontos, e aí ganha o jogo. E o de Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos do Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que entendem. Eu nunca imaginei que o Samuel Lino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela espetacular. Mano. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá pra entender. Eu faço as contas, mesmo umas contas, o Léo tá com a gente aqui, tipo... Lembra o Oswaldo Souza, que tinha? Sim. Da Globo? Sim. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, para não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Para não cair, para ir para 44. Sim. O Flamengo tem 50, certo? O Flamengo tem 50. Quantos jogos tem no segundo turno?
O Flamengo... 22, tá com 22 jogos, Isso, né? Falta 16. 16 jogos. 16. Se o Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora, o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada, tudo nessa bem, rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, Ok, as 3, eu acho. Jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Aí. Já te Eu digo. não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui. Aqui, sábado, 9 da noite. Então, Sábado, 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo essa e Vasco. Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio, desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que A joga. verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro do... Ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, porque acabou. aí não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo, tá lá, o Léo Sonda, direto lá com a gente do estádio Alfredo Jaconi. Me conta aí, Godoy, qual a ideia sua? Para a felicidade do meu diretor Maurício Cruz, o Flamengo está mostrando no campo que realmente é superior aos adversários. Jogando, Mas muito, né? O que está jogando, porque ele faz prevalecer a condição elevada que ele tem em relação aos adversários. Portanto, o título depende só dele. Aliás, tem uma tela que mostra, Zé, o desempenho hoje do Saúl com o Arrascaeta. Olha só como a dupla está funcionando e os números mostram o seguinte, ó. O Arrascaeta, então, fez 1 gol, 4 finalizações, 2 chances criadas e 5 faltas sofridas. Já o Saúl deu 2 assistências, uma assistência, mas também criou 2 grandes chances. 8 ações defensivas e 4 rebatidas, um completando o outro aí nos nossos indicadores, Um foi o primeiro em todas as estatísticas no lado ofensivo. Isso. E o outro foi o primeiro nas estatísticas em termos de participação de jogo dentro da sua posição. Mas também, por exemplo, o Saúl, a gente tem os indicadores ofensivos e defensivos. Sim, Olha que equilíbrio, Zé. Então, mas é a função dele, né? A função dele é um cara que sai um pouquinho mais, que chega, que aproveita os espaços vazios. É um jogador que se posiciona muito bem. O Breiler falou, né? Quando nós estávamos discutindo sobre 37 gols feitos e 10 apenas vazados, tal, né? 47 desculpa. Feitos e só 10 que sofridos. eu fiz a soma, né? O Breiler falou, né, da defesa forte e do ataque forte. Eu acho que é o todo forte. É defesa, meio-campo e ataque. O meio-campo do Flamengo, ele consegue controlar o jogo. Dificilmente você vê o meio-campo do Flamengo perdendo o controle de jogo. Porque quando eles não conseguem tirar, né, os espaços dos times adversários, eles recuam, se posicionam e aí a impressão que dá é que tem uma ordem ali, eles estabelecem aonde eles vão sair para fazer a marcação, seja pelos lados ou um jogador mais centralizado, mas você tem muito bem organizado esse tipo de situação. Então, quando o Flamengo não consegue, que ele perde e pressiona, né, que eles fazem na saída do jogo e tal, eles recuam um pouquinho mais, aí tem a definição de marcação e aí ele sai. E aí sai todo mundo junto. E quando rouba essa bola, todo mundo participa do jogo. Então, é muito difícil para o adversário jogar contra o Flamengo, porque é o seguinte, você não pode errar. Se você errou, você vai se posicionar mal, né? Você provavelmente estará mal posicionado, o teu time está desequilibrado taticamente e o Flamengo vai aproveitar disso. Ô Zé, agora, chama atenção esse entrosamento, mesmo com aquilo que os técnicos mais reclamam, que é falta de treino e jogadores que chegaram agora, que não se conhecem. Como é que o Flamengo conseguiu isso em tão pouco tempo? Eu vou usar uma frase do próprio Felipe. O jogador só melhora jogando.
Se você observar o primeiro jogo do Saúl, do Flamengo... Um jogador bom ajuda, né? O jogador, isso eu ia terminar. Né? Eu ia terminar assim, se você observar o time, o Saúl, quando ele jogou a primeira vez, se não me engano, foi no Maracanã, que ele entrou no segundo tempo, um pouco pesadão e tal. Se você observar a evolução dele, a evolução contínua é uma evolução junto com o time. Né? Por quê? Porque você conhece, primeiro, é um time que joga 2 toques. Você não tem um cara que no meio campo carrega a bola. Você tem os caras de lado de campo, que aí é uma coisa que o próprio time provoca isso do 1 contra 1 para abrir os espaços do meio campo. Porque você dá a bola no Samuel Lino, vem o lateral, vem o volante e o zagueiro sai, né? Para fechar. Luiz Araújo, aí, do outro lado. Isso, do outro lado. Então o que acontece? Aí você gera o espaço no meio campo. Aí toca a bola para trás, aí o Saúl vai lá e inverte de primeira dentro da área para o Pedro finalizar. Ou seja, são todos mecanismos automatizados, mas muito pela qualidade dessa equipe do Flamengo. Se você pega um time que não consegue jogar em 2 toques, você não teria esse tipo de entrosamento, porque o time adversário fatalmente iria marcar. E ninguém destoa, né, Zé? Não, nem tecnicamente, nem por falta de vontade. Difícil. Porque a gente sabe que tá cheio de cara aí que nasceu com o dom, mas aluga aquele quadradinho no campo e de lá não sai. Quem destoava levou um puxão de Você orelha. vê, e até tecnicamente, se você observar, o Bruno Henrique não é esse cara técnico fantástico, só que ele acaba sendo importante para o Felipe na parte física, porque ele pressiona, ele rouba, ele corre, tá difícil, ele vai procurando os espaços vazios, você joga a bola na área, ele tá lá, ele tá finalizando junto com o Plata quando eles jogam, né? E a opção pelo lado, cabeceia bem. Então, assim, tem muito das escolhas. O professor falou uma coisa, né, que eu também penso dessa forma. Provavelmente nós vimos aí o Felipe falando do Saúl. Ô, Saúl, tudo bem? Conto com você aqui no Flamengo. Não precisou, já conversava, já jogaram juntos, já conhece. E o Felipe, tem um cara aqui que eu vou conseguir trazer e ele vai cair igual uma luva. Jorginho, vem cá, tudo bom, Jorginho? Como é que você tá? Olha, aqui é o treinador do Jorginho ainda, hein? É o treinador do Flamengo, é o Felipe. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Olha, eu conto com você aqui, você é peça fundamental para fazer meu time jogar. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Tem zona mista, Zé, quer ouvir? Opa, na íntegra. Então vamos lá, a Mari Becker tá chamando a gente. Na íntegra. Viu, prof? Vamos lá com a Mari Becker, porque tem... é uma coletiva lá. Vamos lá, então, com o Danilo. E 6 empates. Pesquisei antes, tá? Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância, tá? E isso foi falado bastante, porque realmente era um jogo que tinha esse contexto histórico e a gente queria muito mudar isso, né? E, obviamente, pelos 3 pontos, pela sequência do campeonato, a gente entende que cada jogo tem a máxima importância, não tem o próximo jogo sem esse que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso, assim, trabalhado jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Eu penso que essa é a melhor estratégia para poder conquistar coisas grandes no final da temporada. A gente entrou num momento onde os pontos pesam ainda mais, né, os últimos 3 meses, digamos assim. E a gente tem que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo, para cada momento. Danilo, Simon Ledo, do Coluna do Fla. A gente percebe que você tem um perfil diferenciado, assim, um cara que se expressa muito bem, né, dá palestra e tal. E pela experiência que tem, a bagagem, quando você veio para o Flamengo, a gente entendeu que não é só dentro de campo o seu incremento, né, esse improve, seria fora dele também. Eu queria perguntar para você assim, como é que você lida com os mais jovens, com talvez a garotada que está vindo da base, mesmo os profissionais mesmo que são menos experientes, têm menos rodagem, por mais que você não entre toda a partida, qual é o seu papel hoje lá nesses bastidores ali, junto com os outros jogadores? Obrigado pelas palavras, tá? Certamente está mudando muito isso, tá? Tem muita gente indo também por esse caminho, eu fico muito satisfeito que existam muitos colegas que estão também se preparando bastante, entendendo muito mais o contexto não só do futebol, mas a realidade do nosso país, a realidade que a gente vive em todas as esferas. Eu penso que isso é muito importante, tá? E, obviamente, quando eu vim para o Flamengo, na minha conversa sempre com o Felipe e com o Boto, eu entendia que a minha responsabilidade era muito maior do que o campo, tá? Eu aceito essa responsabilidade e vivo ela diariamente. Penso que eu sou o primeiro a ter que dar o exemplo nos treinamentos, na postura, na forma de lidar internamente. Também pelo meu papel dentro da seleção brasileira, obviamente eu seguia também já uma conduta onde a gente tem que aceitar essa responsabilidade de servir de exemplo para os mais novos, de motivação, de empenho.
Eu sou chato, tá? Falei agora pro Lino, agora no final do jogo, porque ele perdeu 2 bolas, eu dei na cabeça dele, falei, cara, vou dar na tua cabeça mesmo, realmente. Se você perder bola que eu achar que não deve perder, e se eu facilitar também, você fala, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente cria um grupo vencedor, tá? E para mim tem sido muito prazeroso, tá? Viver no Flamengo, nas estruturas, conviver com o pessoal da categoria de base, tá conhecendo e integrando essa cultura daquilo que é ser Flamengo. E tem sido prazeroso, tem sido para mim muito benéfico. Eu espero que eu também possa estar sendo benéfico por aquilo que é o Flamengo, tá bom? Danilo, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você, quando teve a última lesão, fez um desabafo na internet, até uma publicação, desse momento de fragilidade, né, por estar lesionado. Aí passou um período, voltou a atuar, teve poucos minutos. Agora, nessa data FIFA, alguns dias de folga, você esteve no Ninho do Urubu e também fez um trabalho em casa, para quem acompanhou também na sua rede social. Como está sendo, né, esse processo para voltar a estar disponível para o Filipe Luís, um jogo importante hoje que você seria utilizado e sabia disso? Como você se sentiu depois dessa partida também? Como você está fisicamente? Como você se apresenta para o Filipe Luís para o restante dos jogos, tendo essa concorrência do Léo Ortiz e do Léo Pereira? Infelizmente, eu sou viciado no trabalho, tá? Eu acredito que ser viciado no trabalho às vezes é prejudicial, é necessário você também descarregar, tentar de certa forma se distrair, se divertir, mas eu sou viciado no trabalho e nesse tempo agora da data FIFA realmente eu botei como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões não são quase na maioria das vezes não é culpa do jogador, pode acontecer. E nesse contexto eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. E quando você tem 2 lesões musculares, depois o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. Cara, eu odeio isso. Já te falo, a coisa que eu mais odeio no futebol é me machucar e ter que treinar sozinho, e ter que ficar na maca, e ter que fazer tudo isso é a pior coisa, assim, enche o saco, já te digo. Então eu trabalhei muito, não descansei nada, assim, na data FIFA, digo, de não ficar sem fazer nada, tá? E espero que isso possa ter me ajudado. Hoje já pude jogar, pude estar feliz em campo, ajudar meus companheiros. E espero estar à disposição o máximo de tempo possível, e aí depois o Felipe decide, mas espero poder estar à disposição, saudável, ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda nesse ano. Tá? Danilo, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, está acostumado com... Velho, né? Não, experiente. Tá acostumado com jogos grandes, e o Flamengo tem jogos grandes esse mês, especialmente jogos contra os Estudiantes pela Libertadores. Como é que está a expectativa interna de vocês para esses jogos que são tão importantes assim esse ano, especialmente o jogo da volta, que é lá na Argentina, todo mundo sabe das dificuldades que é jogar lá na Argentina. Obrigado. Esses são jogos que realmente a motivação vem por inércia, né? Então, particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa, entre aspas, sim, aquilo que seria o jogo de hoje, por exemplo, que em teoria muita gente não dá importância, e que são os mesmos 3 pontos de qualquer outro jogo do campeonato, e que dá moral ou tira moral tal qual uma derrota na Libertadores ou num clássico. Então, para ser campeão, para fazer coisa importante, você tem que dar atenção a esse tipo de jogo, principalmente, tá? Um jogo onde você pega uma equipe que está disputando o campeonato deles, está entregando tudo que eles podem para poder se livrar de uma situação. Um gramado belíssimo, tá? Eu queria falar sobre isso, um gramado incrível de se jogar, para mim um dos melhores que eu joguei até agora aqui no Brasil. E dá importância a esse tipo de jogo. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar cheio, a motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar em campo também. Então, esse tipo de jogo como hoje, para mim, tem uma importância às vezes maior para a moral, para o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande, tá bom? Valeu, pessoal. Boa tarde. Danilo, e você como jogador de alto nível e tendo agora essa reta final da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, como é que você vê esse sonho de estar nesse ciclo? Para essa Copa do Mundo pode ser a última oportunidade na sua carreira de disputar uma Copa do Mundo, e até que ponto esse excelente momento do Flamengo também pode te ajudar nessa visibilidade de convencer o Ancelotti nas futuras convocações? Certamente é a minha última oportunidade de disputar uma Copa do Mundo, a terceira. Esse é um dos meus objetivos, obviamente, mas isso só vai acontecer se eu estiver bem aqui no Flamengo, jogando com regularidade. Creio que a seleção brasileira é pautada
o primeiro critério é esse, você está jogando com regularidade. Obviamente, algumas coisas contam bastante, como a história que você tem dentro da seleção brasileira também, mas tem um peso. Mas o que mais importa é você estar jogando, estar rendendo bem, e esse certamente é um dos meus objetivos, e aproveitar a onda do Flamengo, que certamente tem tido uma temporada importante, mas que se chegar no final do ano a gente não levantar nenhum troféu, adianta pouco. Valeu, gente. Era uma zona mista ali do Flamengo, mas virou uma coletiva e tem mais gente que vai passar por lá. O Emerson Royal daqui a pouco também. Agora falou bonito Danilo, hein, prof? Sou viciado em trabalho. Você vê ele falar que já viu o Flamengo sofrer muito lá na infância? Na infância é porque ele é o Danilo, porque tem gente aí que nem nascido tinha. O Pedro, por exemplo, é de 97, né? É verdade. E ele tinha 6 anos, ele é de 91. Ele tinha 6 anos. Tinha 6 anos quando viu a última vitória lá. O Royal vai falar, hein? Vamos lá. Eu cheguei, tive a oportunidade, joguei. Infelizmente, acabei tendo uma pequena lesão no tornozelo, onde prejudicou um pouco. E naquele jogo, eu lembro que recebi muitas críticas dos torcedores naquele jogo, porque infelizmente eu não conseguia fazer o meu máximo, mas teve uma coisa muito positiva, porque eu quis continuar em campo para poder ajudar o Flamengo. Então, eu sou essa pessoa, eu falei, eu nunca vou me esconder, eu tô aqui para isso. E agora eu trabalhei bastante, o Felipe me explicou um pouco mais o que ele queria de mim e tal. E eu tenho essa característica de chegar no segundo pau. Falei para os jogadores do outro lado, para eles olharem para o meu lado quando eles cortarem para dentro. E hoje, graças a Deus, pôde sair o gol. Estou muito feliz com esse gol e com a partida de hoje. Emerson, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Emerson, você é um dos 11 jogadores que, quando o Flamengo venceu o Juventude pela última vez aqui no Alfredo Jaconi, não tinha nascido ainda. Você não tinha nascido na última vitória do Flamengo aqui. Qual a importância, né? O Danilo falou um pouquinho, mas queria ver de você, que fez um dos gols, de quebrar esse tabu aí de mais de 28 anos aí, sem ganhar aqui no Alfredo Jaconi. Obrigado. Claro, não sabia disso não. Eu ainda tô novo ainda, mas muito feliz com isso. Sempre falei, tabu tá aí para ser quebrado. E era um desafio pra gente, quebrar esse tabu. Obviamente a gente sabia da qualidade deles, são jogadores e um time muito qualificado que dentro de casa são muito fortes. Mas a gente veio para vencer, a gente é o Flamengo, a gente sabia que era um jogo difícil, mas a gente veio para ganhar. E mais feliz ainda com o gol, por ter saído meu primeiro gol aqui. Então, agora seguir forte aí durante o campeonato para a gente poder continuar vencendo. Boa noite, Emerson. Aqui, Cidão Mário do Litoral News. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que passou na sua cabeça quando viu que fez o gol, comando sagrado, qual foi a sensação do Emerson? E, em cima disso, qual a expectativa para quinta-feira, Libertadores, Maracanã lotado, jogo decisivo, né, contra os argentinos? Não, na verdade, quando eu fiz o gol, eu não sabia nem como comemorar. Fiquei muito feliz, obviamente. Mas estou muito feliz por ter feito esse gol pro meu filho, né? Que eu nunca tinha feito um gol para eles. Venho prometendo e nunca tinha feito. E hoje pôde sair. E com a camisa do Flamengo, eu sempre sonhei com esse gol. Desde o momento que eu pisei aqui, eu sonhei em ver a nação. Desse jeito seria muito mais bonito se fosse no Maracanã. Mas vou seguir trabalhando para fazer um gol no Maracanã também. E tá com toda a nação aí a nosso favor. Emerson. Ravi. O gol foi pro Ravi, esse foi para ele. Não, quinta, a gente sabe, Libertadores é um campeonato muito difícil, a gente sabe da dificuldade que é, o jogo em casa é muito importante, a gente sabe que os argentinos, eles sempre vêm com a filosofia de competir muito, a gente vai igualar nisso, e qualidade a gente tem de sobra, e vamos para fazer um grande jogo em casa e poder sair com a vitória. Emerson, boa noite. Aqui boa noite. Leonardo Som, da TV Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco da sua vocação ofensiva, né? Você é um lateral que apoia bastante, hoje apareceu na área, fez gol de cabeça. O que o Felipe Luiz fala para ti também em relação ao equilíbrio, a ser um cara que também defende? E como está o entrosamento ali com o Luiz Araújo para fazer a tabela, para conseguir também surpreender o lado esquerdo do adversário? Obrigado. Claro, o Felipe, desde o primeiro dia, ele sempre falou para mim que queria que eu fosse um jogador muito agudo. Ele sabe dessa minha capacidade de apoiar, mas também durante minha carreira muitos momentos eu joguei por dentro, eu vinha jogando por dentro no Tottenham, eu praticamente jogava de volante, e ele falou para mim que sabe que eu gosto de jogar por dentro, mas que ele queria aproveitar essa minha ultrapassagem, queria aproveitar eu por fora, porque eu tenho uma força física muito boa e tenho um bom cruzamento, então ele falou, a sua saída por fora vai ajudar muito a gente,
E eu venho fazendo isso, venho trabalhando durante os treinos. Obviamente, não estou 100% ainda adaptado com todos os companheiros. A gente precisa se entender um pouquinho melhor, entender a característica de cada um. E isso só acontece com jogos e treinamentos. E o quanto antes a gente vai se adaptar um com o outro, aí vai se entrosar. E eu vou poder ajudar ainda mais a equipe. Emerson, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você tem na sua posição uma concorrência de alto nível, que é o Varela, né? O jogador que está vivendo uma grande temporada também. Hoje não estava disponível, mas você utilizou essa oportunidade para fazer também uma grande partida. Como vocês têm trabalhado, os dois juntos, para estarem bem e brigando com uma briga bem positiva pela lateral direita do Flamengo? Não, time grande é assim. Sempre tem jogadores com nível acima. A gente sabe da qualidade do Varela, mas eu também sou um jogador que tem muita qualidade. Então a gente está aqui para competir leal, como a gente sempre faz, dia a dia, trabalhando firme. Ele trabalha firme, eu trabalho firme. É um cara que trabalha muito, muito trabalhador, vem desempenhando bem. E quando eu tenho oportunidade também vem desempenhando bem. Isso fica a critério do Felipe, ele está aqui para decidir, isso é a função dele. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, sempre que eu tiver oportunidade eu vou estar dentro de campo e fazendo o meu melhor para ajudar o Flamengo. Emerson, aqui. Vou falar um pouco em lealdade. Eu queria saber assim, como é que no ambiente dos jogadores vocês estão vendo o comportamento dos times adversários. Quanto o Grêmio, a gente viu várias vezes jogadores batendo nos jogadores do Flamengo. Hoje teve um lance ali com você, depois teve um lance, Samuel Lino tomou uma tesoura ali que poderia ter se machucado, e muitas das vezes a arbitragem meio que contemporiza, deixa passar, demora para dar cartão amarelo, enfim. Como é que vocês estão vendo isso, assim? Como é que vocês conversam entre vocês? Toma cuidado com esse jogador, toma cuidado com aquele, para a gente não se machucar e desfalcar o Flamengo nos próximos jogos de temporada. Obrigado. Não, acredito que dentro do futebol, isso não acredito que eles venham com o intuito de machucar ninguém, porque do outro lado também tem jogadores que sabem o quanto isso é difícil quando alguém se machuca. Mas sim, às vezes a força é excessiva e a gente tem que estar preparado para isso. Tem um juiz para resolver isso dentro de campo. Hoje, no primeiro tempo, me deram um chute numa hora que eu cortei para trás. No segundo tempo também me chutaram por trás. E eu falei isso aí com o Daronco, falei... com o Klaus, desculpa. Com o Klaus, falei, me chutou 2 vezes. E aí, porque pra gente você tá dando cartão. Mas acredito que ele apitou o jogo bem, apitou justo, mas infelizmente é assim. Mas o time grande, né, quando vai jogar, vai impor o jogo, tá aberto a tomar porrada, a tomar pancada. Mas a gente está preparado para isso, a gente sabe que vai ter dificuldade nesse sentido e a gente só vem focado em jogar futebol.